É João capítulo de número 9. Vamos explanar as escrituras de uma forma com que o Senhor conceda sabedoria e entendimento a cada um aqui. O texto diz assim: enquanto Jesus caminhava, ele viu um homem cego de nascença. Fala comigo, cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do... Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, na terra, fez lama com a saliva e com a lama, untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vai e lava-te no tanque de Siloé. Até aqui. Curva a sua cabeça mais uma vez. Pai amado, obrigado. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de sentarmos diante do Senhor, nos assentarmos com os ouvidos atentos. Ó Pai, diante da Tua soberania, Pai, a Tua palavra, ela é para nós, Senhor, soberana. A vontade do Senhor expressa em palavras, em letras escritas no papel. Mas para nós ela tanto literal como espiritual. E eu me ouso a dizer que muito mais espiritual do que literal, porque propriamente lida como meramente um livro, ela não expressa vida, mas ela tem o DNA do Senhor, Pai. É a expressão perfeita da Tua vontade na terra. É a expressão, Senhor, que para muitos ocultos, mas para nós revelado, como um tesouro escondido em vaso de barro. É a Tua palavra quando adentra o nosso coração, nosso espírito. E nós nos comportamos, Senhor, com humildade diante dela, em reverência a tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, porque assim ela é. A Tua palavra é Espírito. Revela-nos, Deus, o Espírito está por detrás da letra, para que haja mais uma vez uma expressão clara do que o céu tem a dizer sobre a terra, em nome de Jesus, amém e amém. Enquanto Jesus caminhava, ele viu. E talvez aqui a gente poderia parar e ministrar aquilo que o Senhor teria como base oportuna para essa mensagem. Enquanto Jesus caminhava, ele viu. Lembra quando Moisés estava no deserto? Ele estava caminhando no deserto e de repente ele viu uma sarça queimando. É a mesma expressão que o texto está dizendo aqui. O original, o sentimento expressado nesse texto é o mesmo. Qual que é, pastor? A intenção, a intencionalidade de alguém que observa, que vê algo, mas de forma diferente com que todos observam a mesma coisa. Ele vê de fato como alguém que se atenta àquilo que ele está vendo. Presta atenção. Moisés está caminhando no deserto, ele vê uma sarça queimando. E sarça queimando no deserto é um espinheiro, é a coisa mais comum do mundo. Dentro de um calor extremo, um espinheiro seco, ela se queima naturalmente. Aqui a perspectiva de Jesus é a mesma. Jesus está caminhando e ele vê o que? Um homem enfermo, ele viu um homem cego, ele viu um homem mendigando naquele lugar. Então a expressão é a mesma. Moisés vê algo que todo mundo vê, Jesus vê algo que todo mundo vê, porque uma multidão andava e via aquele homem cego, sim ou não? Até porque ele era cego de... Então todo mundo viu, todo mundo conviveu, todo mundo sabia o que ele tinha, todo mundo passava dias vendo aquele homem lá. Moisés passou e viu uma sarça queimando, até aí tudo bem. O problema é que a sarça não se consumia. Então Moisés, o texto diz: eu parei, me virei e olhei.
para ver esse grande mistério. Então você vê, não quer dizer que você fitou, não quer dizer que você observou, não quer dizer que você se compadeceu, não quer dizer que você viveu a dor ou aquela expressão daquele pelo qual está voltado a você. Presta atenção nisso. Caminhando, olhou, estava queimando, natural, e aí ele achou um negócio diferente, um pouquinho estranho. Aquilo não se consumia. Então ele fitou os olhos de uma maneira diferente. E aqui poderia trabalhar com vocês a maneira com que você vê as coisas. Eu poderia trabalhar com você hoje pela manhã a maneira com que você vê a tua casa, a maneira com que você vê o teu casamento, a maneira com que você vê o teu filho, a maneira com que você vê essa igreja, a maneira com que você vê o teu ministério, a maneira com que você vê teu cônjuge, a maneira com que você vê as coisas ao teu redor. Porque a grande maioria de nós, emocionalmente fragilizados e frios, a gente passou a ver, mas a gente deixou de observar. A gente vê muitas vezes a nossa esposa passando, mas a gente não observa os seus sentimentos. A gente vê os nossos filhos correndo de lá para cá, mas a gente não observa as suas dores, as lágrimas ocultas. Sabe o que é uma lágrima oculta? É aquela que ainda não correu dos olhos, mas que um pai de verdade consegue observar. A gente passou a viver vendo tudo. A gente chega, vê a igreja, a gente olha e vê as coisas acontecerem, mas a gente deixou de se compadecer emocionalmente com aquilo que a gente está vendo. Então os nossos olhos naturais, eles veem as coisas ao nosso redor, mas há muito tempo a gente deixou de observar cada uma delas. Você tem condição de hoje olhar para alguém e perguntar se está tudo bem, correndo o risco dela falar que não está? Até porque se ela falar que não está, você assumiu uma responsabilidade espiritual, emocional e de paternidade para auxiliá-la, suportá-la naquilo que ela não está bem. Então a grande maioria das vezes a gente passa uma vida correndo, vendo tudo à nossa volta, mas a gente não para observar, porque a gente corre o risco de, observando, nos compadecer. Compadecendo, a gente assume uma responsabilidade. Pastor, como é que tá? Tá tudo na benção? Tá tudo na benção, mas eu vou perguntar correndo, porque vai que ele fala que não tá. Tá queimando, tô correndo. Eita, não parou de queimar. Agora eu vou ter que ir lá ver o que está acontecendo. A gente corre risco de ver tudo à nossa volta e não observar nada do que está acontecendo. Aquele homem, ele é cego de nascença, ele está lá. Ele está plantado naquele lugar. Por quê? Porque ele não sabe para onde vai. É diferente de hoje que você tem um curso de Libras. É diferente de hoje que você tem um cão, um labrador, que ele consegue guiar o teu caminho. É diferente de hoje que a casa pode ser preparada para você não se ferir, não se machucar. É diferente, é um tempo onde aquele homem, ele tendo aquela enfermidade ou aquela necessidade ocular, ele não se torna um necessitado ou um deficiente físico, não, ele se torna uma aberração. É diferente de hoje, que a despeito daquilo que nós fizemos aqui por esses dias, uma aula, uma palestra sobre neurodivergência, para a gente aprender a lidar com a diversidade, com a neurodivergência, com famílias atípicas, pais que estão morrendo emocionalmente porque tem um filho atípico. É diferente de hoje que a gente busca o conhecimento. Lá havia uma repulsa daqueles que não se pareciam com aquilo que eles julgavam ser natural ou perfeito. É diferente. Esses dias nós tivemos uma palestra muito preciosa aqui. Para quê, pastor? Para nos ensinar. Porque o conhecimento é libertador. Por quê? Porque o conhecimento vai levar você para um outro nível da sua vida. Você vai passar a deixar de ver e vai começar a observar as coisas à sua volta. Você tem condições de estar perto de uma família atípica e se compadecer dela, onde o marido já perdeu as forças de lutar porque a mulher já não é mais a esposa dele, se tornou a mãe atípica que vive, que luta, que sangra, que soa todos os dias, não tem mais energia, a casa está padecendo financeiramente porque todo o recurso vai para a criança.
Você tem condições de observar isso? Ou a gente vai ficar só olhando? Entende o que eu estou dizendo? Como nesses dias, dia 21 foi o dia da síndrome de Down, né? E eu vi lá, eu até postei um menininho, ele falando sobre o dia dele. E era muito interessante, ele falando sobre tudo. Ele falou, acho que, se eu não me engano, ele comentou: eu não quero que ninguém tenha dó de mim. Eu só quero que eles me enxerguem, que eu posso fazer as coisas. Eu achei muito bonita aquela expressão real de um coração que muitas vezes a gente repeliu de perto de nós. Porque a gente vê a sarça queimando, mas a gente não quer observar se ela está se consumindo ou não. A gente não quer se compadecer de famílias que têm uma necessidade diferente da nossa. Por quê? Porque eu já tenho muito trabalho nessa vida, pastor. Eu já tenho muito problema nessa vida para lidar. Como que eu vou lidar com o problema de alguém? Fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Quando você está carecendo de um abraço, Ele vai te falar: vai lá e dá um abraço naquela pessoa. Quando você está carecendo de uma palavra, Ele vai falar: libera essa palavra ao coração dela que ela está precisando. Você vai falar: eu que estou precisando. Não, filho, você já entendeu que aqui tem pai, mas ela ainda não conhece. Vai lá e expressa o amor que eu te alcancei primeiro. É como aqui. Às vezes a gente faz o apelo, está aquela turma aqui para receber, naquele dia tudo que ela precisava é de uma oração. Aí você é intercessor muitas vezes, você é líder muitas vezes, está passando um momento de oscilação muito sério na tua vida. Você está no teu lugar, pastor, não faz apelo não, porque se fazer eu que quero ir lá. Pastor, segura a onda hoje, dá a bênção, libera todo mundo, porque eu não tenho condições de orar para ninguém. Aí o abençoado pastor vai lá: eu estou sentindo o meu espírito aqui, todo mundo que quiser oração vem para cá, que os intercessores vão orar por vocês, os líderes vão orar por vocês. Você já estava se jogando lá na frente, aí você olha, Deus levanta os seus olhos para você fitar na sarça que você via, mas agora você observou. Por quê? Porque o Senhor levantou os seus olhos. Comecei a observar. Aí você pega todo o teu lamento, coloca num pacotinho chamado chamada. Engole seco. É como se o pai falasse: engole o choro, filho. Agora eu preciso ativar o que eu pus aí dentro. Aí você vai lá e libera uma palavra poderosa. Deixa para chorar suas lamentações em casa, porque agora é hora de expressar a vida de Cristo na vida de alguém. Meu Deus, a gente precisa parar de ver e começar a observar as necessidades pela qual o Senhor nos colocou nessa terra para suprir. O homem estava cego há muitos anos, todo mundo via. Imagino que ele tinha um monte de companheiro ali. Por quê? Porque o enfermo atrai enfermo, pecador atrai pecador, maledicente atrai maledicente, fofoqueiro atrai fofoqueiro. É assim que a gente observa a vida. Então eu posso ver um cenário montado onde aquele homem está pedindo esmola, cego de nascença, e todos que passavam por ele cuspiam no chão. Só que aqui o texto começa assim: e Jesus caminhando viu um homem cego de nascença. Ele viu. E essa expressão viu muda todo o cenário. Por quê? Porque eu me lembro que quando Jesus falou para um compadre chamado Pedro, ele falou assim: Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Antes do cantar do galo, antes do soar da terceira trombeta, você vai me negar. E Pedro diz: jamais eu vou negar o Senhor, eu vou contigo até a morte. Só que quando a morte se tornou evidente, João vai e Pedro fica. Alguém disse para Pedro: eu conheço esse rapaz. Caminhava com ele. Não, de jeito nenhum, não conheço, não sei quem é, e tem raiva de quem sabe. Aí passa mais um pouquinho: eu conheço, é dos 12, ele estava no meio deles. Não sou eu. E Jesus começa o caminho em direção ao Monte da Caveira, ao Monte de sua morte. Ali já regado em sangue, banhado em sangue, já com a cruz na sua cabeça, com um manto, já com a carne já sendo dilacerada, já não suportando mais o peso daquela cruz caindo ao chão de tempo em tempo. Presta atenção. E de repente, alguém pergunta: você é aquele
Ele diz: eu não sou. E a última trombeta toca. E o texto claramente diz: e Jesus fitou os olhos em Pedro. Olha que impressionante. Não é ver, não é simples assim. No caminho da sua morte, cumpriu-se a palavra. No caminho da sua morte, o Espírito de Cristo estremeceu dentro dele. E ele vira para Pedro e olha fitamente dentro dos olhos de Pedro. E não precisa abrir a boca, porque é naquele momento que muitas vezes a gente trabalha com julgamento, a gente trabalha com apontar o pecado do outro, a gente trabalha com a humilhação sobre a vida de alguém, a gente trabalha com um chicote na mão. Jesus olhou fitamente aos olhos de Pedro, não como quem dizia: eu te avisei, não como quem dizia: agora você está frito, Pedro, não como quem dizia: pecou mesmo. Não é desse jeito. Jesus olhou fitamente com os olhos com que ele amou Pedro até os últimos dias e até a eternidade. Os mesmos olhos que te viu quando você estava na profundidade do pecado, na profanação, no roubo, no mundo das drogas, na prostituição, na mentira. É o mesmo olhar que te viu dos mais altos céus e te disse com misericórdia: filho, por mais que você errou, por mais que você pecou, eu te amei e eu te amo com a minha própria vida. Eu dou a minha vida em amor, em função à tua redenção. Então não é um olhar de condenação, é um olhar de amor e misericórdia. É o olhar que ele te vê, não é o olhar que apenas passa. É o olhar que te enxerga nas suas dores, é o olhar que te enxerga nas suas feridas, é o olhar que te enxerga nas suas enfermidades, quando ninguém está vendo, quando todo mundo tem repulsa. É o olhar de Cristo para você. Então não é Jesus viu como qualquer um vê, porque todo mundo está vendo. Agora presta atenção, que aqui tem algo poderoso. E caminhando, Jesus viu o homem cego de nascença. Depois nós vamos trabalhar isso. Só que Jesus falou alguma coisa aqui. Olha o texto. E caminhando, Jesus viu o cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram. Jesus não falou nada, ele só viu. Só que tem um problema aqui. Na verdade, dois. Eu vou falar de algo, um problema positivo e um problema negativo. O primeiro deles é um problema positivo, que é o problema dos discípulos quando Jesus vê. Qual que é o problema positivo, pastor? É quando os discípulos olharam para o rosto de Jesus e conheciam aquele olhar. Consegue entender, não? Jesus caminhando, viu. Os discípulos olhando o que Jesus viu, poxa, um olhou para o outro, eu imagino, ó, Tiago, presta atenção, mano. Ah, João, agora a batata vai assar. Meu Deus, por que você está falando isso? Ele virou daquele jeitinho, eu conheço aquele olhar. Alguma coisa vai acontecer, o chão vai tremer, vai cair fogo do céu, qualquer coisa vai acontecer. Eu não sei de onde vem, mas eu já vi esse olhar. Consegue entender ou não? Consegue entender que aqui dentro Jesus pode estar olhando para você e alguém pode estar percebendo aquilo que vai acontecer na tua vida. Talvez você nem percebeu ainda, mas tem alguém do teu lado aí que já sabe que nessa manhã o teu milagre pode chegar. Tem alguém do teu lado que já conhece ele, conhece esse olhar e sabe que ele está olhando para você, para tua causa, para tua necessidade, para tua enfermidade. Jesus não fala nada, ele só viu. E eu imagino um discípulo olhando para o outro. Vamos ver de novo o que vai acontecer. Só que não bastante, existe algo aqui. Os discípulos olham para Jesus e falam para Jesus: Jesus, me fala a causa. Ele pecou ou os pais pecaram? Por quê? Porque eles estão carregados de uma cultura que mostra para eles que o fruto da enfermidade é a maldição, que ele está colhendo alguma coisa que ou os pais plantaram
ou ele plantou. Era cultural, era religião, era religioso isso. Para eles, o pecado daquele homem tinha causado a enfermidade dele. Para eles, ou ele tinha pecado, ou os pais pecaram. Só que a resposta de Jesus, ela é sucinta, clara, tão objetiva, que a gente precisa aprender com ele. Jesus disse assim: nem ele nem os pais. Isso aconteceu para que manifestasse as obras na vida dele. Nem ele nem os pais pecaram. Queridos, existe um problema que a gente caminha com ele na nossa vida. É questionar a Deus os porquês da nossa história. Por que, pastor, que eu estou vivendo isso? Por que, Deus, que o meu casamento está acontecendo isso? Por que, meu Deus, que essas coisas acontecem comigo? Não é sobre o porquê, é sobre o para que Deus está fazendo ou permitindo algumas coisas acontecerem na sua vida. Os discípulos queriam saber a causa, Jesus mostrou o destino. Os discípulos queriam saber o porquê, mas o porquê não muda a história. O que muda a história é o para que as coisas estão acontecendo. Perceba, ele estava cego porque não tinha visão, nunca teve. A escuridão começou a ser uma extensão do seu DNA. Ele não entendia mais o que era vida, porque ele nunca viu a cor, ele nunca viu o arco depois de uma chuva, durante o sol, ele nunca viu uma planta, ele nunca viu a beleza na natureza. Ele ouvia os pássaros cantarem, mas ele não sabia de nenhum deles, porque ele nunca viu. Cara, eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu comigo, que mexeu com a minha estrutura. Vocês conhecem o Renan, filho do irmão Eurípides, a Silvana? Ele senta aqui na frente. É um homem de 40 anos, tão precioso, e tem um coração de um menino. E naquele dia, deve fazer umas 2 semanas atrás, o Senhor colocou algo no meu coração. Eu sinto que foi Deus que colocou. Mostra para ele aquilo que você está vendo. E eu tentei no meu coração. Mas sabe o que é a pergunta que a gente faz? Por quê? Aí Deus ministrou ao meu coração, porque Ele não está vendo a beleza da vida como você vê. Mas eu coloquei dentro de você a capacidade de fazer com que Ele veja sem os olhos naturais. E eu retive aquilo, Miro, como alguém que teme uma palavra. E quando eu saí daqui, foi logo pela manhã, não tinha nem começado o culto ainda, foi naqueles minutos. E aí eu vi o pai dele, o irmão Eurípides, pegar ele pela mão, levar lá no jardim. E eu comecei a ver como a expressão de Deus na vida de um filho, como a expressão de um pai na vida de um filho. Ele fazia assim, falava assim: Renan, no ouvido dele: aqui na sua frente tem um gramado, toca nele. Aqui na sua frente tem 2 mangueiras, todos os anos elas enchem de frutas. Aqui à sua esquerda tem uma cerca viva, passa a mão. Ele virava ele para cá, aqui é o caminho que a gente passa, envolto de plantas. Ele falou: filho, é a coisa mais linda do mundo. Consegue entender a capacidade que Deus colocou dentro de você, de fazer o mundo observar a coisa que eles estão vendo, mas não estão enxergando? Consegue entender a capacidade que Deus colocou dentro de você de fazer com que aquilo que era uma necessidade se tornou o produto de um milagre? Pastor, mas o milagre não foi físico. Não, o milagre foi aqui dentro. Ele conseguiu observar a coisa que ele não viu. E a gente está tentando ver coisas que a gente não quer observar, porque pode gerar em nós a capacidade ou a responsabilidade de pegar na mão de alguém. Eles perguntam para ele: por que aconteceu isso? É pecado na vida dele? É pecado? Eles queriam uma resposta teológica a respeito da cegueira daquele homem. Mas Jesus responde: não é sobre pecado ou maldição, é para que se torne visível o poder de Deus.
Quando o texto diz é para que se manifeste a obra de Deus, esse termo manifestar quer dizer tornar visível, é tirar do oculto e trazer em evidência, é tirar da escuridão para que haja luz e todos possam ver. Entendeu? Aquele homem que a escuridão se tornou uma extensão da tua mente, agora está diante daquele que brilha mais forte do que o sol do meio-dia. Aquele que Apocalipse diz, e lá não tinha estrelas, não tinha os luminares, mas ele era a luz que iluminava a cidade santa. Aquele homem que tinha a escuridão como extensão da sua mente, agora está diante daquele que é a própria luz. Consegue perceber? Abre em João 1 rapidinho, 1. O texto diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Quando Jesus está diante desse homem, a cura é a cura por uma enfermidade. Mas consegue perceber que não se trata de enfermidade aqui? Eu não sei se você consegue perceber isso, mas eu quero, como Eurípides fez com o Renan, eu quero trazer uma visão que vai além dos seus olhos físicos. Não era sobre uma cura, porque a necessidade, a enfermidade, ela acomete alguém que antes era pleno, mas agora enfermo, causou uma deficiência que roubou a visão. O texto me diz que Jesus caminhava e viu um homem que nunca viu, nunca enxergou, nunca. Esse nunca me remete a duas possibilidades: ou ele tem um olho que não serve para nada, ou ele tem um buraco vazio na cavidade ocular, sem córnea, sem globo ocular, sem visão alguma, sem irrigação sanguínea e nada mais. Agora olha o que Jesus faz. Ele era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. As trevas era parte da vida daquele homem. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus manifesta duas coisas: quem ele é, João capítulo 1 verso 1, e o que ele fez, Gênesis capítulo 2 verso 7. E ele colocou o pó da terra, fez uma massa com aquele pó, formou o homem, soprou o DNA da vida naquele homem, e aquele homem se torna uma alma vivente. Então o que Jesus está fazendo na vida desse homem agora não é curando, é criando. Criando o que, pastor? A partir do nada, uma visão que ele nunca teve, uma perspectiva da vida que ele nunca teve, uma intencionalidade acerca daquilo que ele nunca viu. Jesus estava ali não para curar, mas para criar algo que nunca existiu. E porque ele cria, ele volta lá no Gênesis, quando a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face das águas, um abismo na mente daquele homem. Jesus repete o mesmo cenário. Ele pega o pó da terra, ele coloca DNA e cria a partir do nada a vida sobre a vida dele. É a vida de Cristo, é a manifestação do poder, é a manifestação da pessoa de Cristo na vida daquele homem. Ah, meu Deus do céu, se Deus não é gente não. Presta atenção. Ele nunca viu a luz, mas ele está diante da luz dos homens. Ele possivelmente não tinha, então ele não podia ser curado, precisava ser criado.
O que a gente está buscando nesses dias é que o Senhor faça daquilo que nós somos alguém melhor. E Deus está falando para você: eu vou te quebrar todinho e vou fazer de novo, porque o poder da criação está nas mãos do Altíssimo. Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele estava com Deus, Ele era Deus, Ele era a vida dos homens, Ele era a luz dos homens. Ele fez todas as coisas, nada do que foi feito sem Ele. Ele é o arquiteto da terra, e se Ele precisar criar algo do nada, Ele tem a capacidade de fazer isso na tua vida. Não era sobre cura, era sobre criação, e a gente não entendeu. Vamos mergulhar um pouquinho mais profundo? Quem quer? Gênesis. Adão pecou, Eva pecou, expulsos do jardim para duas coisas. Primeiro, sentença e proteção. Por quê? Porque se em pecado eles comem da água da vida, se tornariam pecadores mortais. Presta atenção nisso. Seriam como Satanás, como o próprio Satanás. Não haveria salvação para aquele que come da árvore da vida em pecado. Retira do jardim, tira a proteção natural de folhas naturais, coloca a proteção do cordeiro, coloca as vestes do cordeiro. É como se o sacrifício vivo de Cristo, já simbolizado lá no Gênesis, seria a proteção daquele homem. Seria levado fora do jardim. A Bíblia diz: com dores darás à luz a mulher. Ao homem ele diz: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. A terra que antes produzia a erva boa, agora produz espinhos e abrolhos. Presta atenção no que eu estou falando. E o Senhor diz: a terra será maldita por tua causa. Deus não amaldiçoou o homem, Ele amaldiçoou a terra. A terra que antes Ele usou para criar o próprio. Está conseguindo entender? Criou o homem. Então o Senhor está fazendo algumas coisas aqui tão poderosas que dificilmente a gente vai compreender. Quem pecou? Ninguém pecou. É para manifestar as obras. Mas tem um detalhe. Jesus está fazendo algumas expressões aqui que estão escondidas no texto. Primeiro, é a luz dos homens diante das trevas da mente. Segundo, antes de criar, se você pegar, eu queria que você desse o glória mais alto que você puder. Antes de criar, Ele não pode criar a partir de algo que Ele amaldiçoou. Antes Ele tem que santificar a matéria, para depois produzir a criação de novo. Porque quando Ele cria o homem, Ele cria de uma terra pura. Ele amaldiçoou depois. Então antes de produzir novamente o fruto da criação, Ele cospe na terra, saliva divina, DNA de Deus, santifica o pó e cria de novo aquilo a partir do nada. Deus cria tudo o que Ele quiser na tua vida, mas antes Ele vai santificar. Agora, para a gente caminhar para o fim, não é sobre pecado ou maldição, é para tornar visível a obra, o poder de Deus. Olha o que o texto diz: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu. Passou uma criança aqui, foi sentar aqui, chutou o ventilador, quebrou. Esse menino está sob maldição. Não é sobre pecado. Mas isso que aconteceu, isso é caso isolado, sim ou não? Isso aí que aconteceu foi proposital. Para quê? Para se manifeste ou revelasse as obras. Então, a trabalhar de Deus na sua vida não é sobre o que aconteceu, é sobre Ele usar o que aconteceu para promover na sua vida a revelação das obras na plenitude da tua existência. Então, algo que aconteceu na tua vida é um motivo para Deus transformar toda a tua história. Meu Deus do céu, aquele homem não tinha olho talvez, mas é certo que ele não via. E isso aconteceu para quê?
para Deus curar ele em todas as esferas da vida dele, de forma espiritual, tirar ele de ser mendigo, de ser um pedinte na porta do templo, onde quer que ele passe, se tornar alguém próspero na terra dos viventes, ser testemunho vivo da obra grandiosa do Senhor, voltar a ver a beleza da natureza, se tornar um testemunho daquilo que Deus fez, um pregador da justiça e da paz, alguém que fala que Deus pode curar, alguém que é um testemunho vivo daquilo que Deus vai fazer. Então, se algo está acontecendo na tua vida, perceba, é o que? Ah, pastor, o motivo da minha desgraça é o meu casamento. Não, isso talvez vai ser usado como balizador para a transformação de toda a vida. Qual toda a vida, pastor? A partir da restauração do teu casamento, a tua mãe vai ser salva, a tua sogra vai ser salva, o teu irmão vai reconhecer o Cristo, os teus filhos vão reconhecer que Ele é o Salvador, o teu esposo vai entender a natureza do pecado e a natureza da restauração, a enfermidade na alma, as feridas que vieram de gerações vão ser curadas a partir disso que aconteceu, para que se manifeste toda a obra de Deus na tua vida. Isso só aconteceu. Pastor, sofri um acidente. Meu Deus, acabou com tudo, acabou. O único bem que eu tinha era o meu carro, pastor, acabou, estou machucado, ainda tem que pagar o carro do abençoado lá. Isso só manifestou na tua vida para que o Senhor gerasse em você a consciência de que a morte e a vida estão na mão dele, para gerar em você a valorização das pequenas coisas. Por quê? Porque num sopro a tua vida poderia ter ido embora, a vida do teu filho poderia ter acabado, a vida da tua esposa poderia ter acabado. Isso só aconteceu para que se manifestasse as obras de Deus na tua vida. Consegue entender ou não? Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos. Agora Jesus, além de criar, Ele está curando a alma. Sabe por quê? Porque lembra que eu falei? Hoje a gente faz palestras para adquirir conhecimento, para poder cuidar. A gente não vai só ver a sarça ardente, a gente vai observar ela e nos mover em direção a ela. Agora olha só, lá não. É cego, tem pecado, é maldito, cospe. É enfermo, é leproso, é maldito, cospe. Cuspir no chão é uma evidência da expressão de rejeição a todo aquele que carrega algo que é diferente de você. Você não faz isso porque é feio, a mãe ensinou que é feio, mas seu amigo fazia. Eu vou cuspir aqui, se secar e você não voltar, para não falar que é a mãe ou o pai de alguém aqui. Se secar, você está perdido. Mas deixa eu falar uma coisa. Hoje não, porque é feio, mas lá era a expressão da humilhação. Era a expressão de alguém que era humilhado, escória da sociedade, é fruto de maldição, é fruto de pecado, é fruto de camisinha furada, é fruto de estupro, é fruto de abandono, é fruto de rejeição familiar, é fruto de toda a anarquia que tem sobre a paternidade de alguém. Então eu cuspo no chão para expressar que você é maldito e eu não tenho parte nenhuma contigo. Então Jesus faz duas coisas aqui, meu Deus, e eu quero encerrar com isso, por favor. Primeiro, Ele cospe no chão, como expressando para Ele. Deixa eu te falar, a mesma expressão que antes gerava em você, na sua alma, uma ferida que apodrecia você por dentro como uma lepra, eu estou dizendo para você, a mesma expressão, eu estou curando você. Aquilo que eles usavam para te tornar maldito, eu comecei a usar para redimir você. Por quê? Porque a terra maldita se tornou uma bênção agora, santificada. Saliva de Deus na terra é DNA de Deus. Ele pega aquela massa com o DNA do próprio Deus. Ele diz assim: antes você absorvia tudo aquilo que te tornava maldito, agora você vai absorver tudo aquilo que te torna uma bênção.
E não é só isso, você ouvia o que eles falavam ao teu respeito, você ouvia o som da rejeição, você ouvia o som da humilhação, você ouvia o som dos maus tratos. Agora você vai ver a partir do olhar divino. Está curado aqui dentro, criou aqui fora. Consegue compreender o que Deus vai fazer na tua vida? Ele vai criar coisas para você desfrutar a partir de uma visão de Deus, mas isso só vai acontecer para que se manifeste na tua vida a glória do Senhor a partir das obras, curando a tua alma, curando você por dentro, para você experimentar e ver o mundo como você nunca viu. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Santo Deus, nós te adoramos, Jesus. Tu és tudo em nós, Senhor. O que faltava na vida dele, Satanás usava para humilhar ele. Eu não sei o que pode estar faltando na tua vida, e se Satanás está usando isso para te humilhar, mas o que eu posso dizer é que o Senhor pode criar algo na tua vida para tornar você alguém que vê a partir dos olhos dele, a partir de um DNA divino, a partir de uma perspectiva do Pai. Não é só ver a sarça queimando, é observar. Não é só passar pelo enfermo e ver, é observar. Mas só pode observar alguém que tem um DNA divino nos olhos, alguém que Deus cria um novo globo ocular espiritual, uma córnea espiritual, a partir de um DNA divino. Eu não sei o lugar que você vive, onde você está vivendo. Pastor, aquilo lá é uma casa maldita, aquela é uma terra amaldiçoada. Se for para Deus te instalar ali, Ele vai tornar aquela terra redimida, santificada, porque Ele vai criar em você uma nova perspectiva da vida. Como assim, pastor? Não é os porquês que vão te tirar de onde você está, é os praquês. Senhor, por quê? Não resolve nada. Senhor, qual o propósito? Me ensina. Me ensina o propósito dessa jornada, Senhor. Me ensina os propósitos pelo qual eu estou passando por isso. Enquanto os irmãos adoram, eu gostaria que você colocasse a tua vida diante de Deus. Nós vamos orar antes de encerrar, mas eu gostaria que você, com as suas próprias palavras, você atraísse o poder da criação sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu olho para a cruz eu vou, teu sofrer participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Isso, vai colocando a sua vida diante dele. Fala para ele: Senhor, cria em mim uma nova visão, cria em mim, Senhor, uma nova perspectiva da vida. Mereci da vida, Você não vai mendigar atenção mais. graça recebi, Não é sobre favores, pois tua cruz é
sobre uma nova visão, é sobre Deus criando em você a partir do DNA dele uma nova estrutura para que você veja e observe. Não é só sobre Eu ver a vida estava passar, condenado, é sobre enxergar mas a alma de agora alguém, pela é cruz sobre enxergar a alma do teu marido, é sobre eu enxergar fui a alma da tua esposa, reconciliado. é sobre enxergar a alma dos teus filhos. Pela cruz Santo me Deus, chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz uma nova perspectiva. me chamou, Deus vai te levar a ver diferente a tua casa. quebrantado por seu amor. Você vai sair daqui, você vai fazer igual Eurípides. Você vai pegar alguém, você vai falar: olha, talvez você não está vendo, mas olha o que Deus já fez. Talvez você não vê com os olhos naturais, mas você vai levar essa pessoa a enxergar através dos olhos naturais. Já viu alguém que enxerga com a alma? É aquele que vê aquilo que os olhos não podem ver. Deus está te capacitando para levar alguém a enxergar além daquilo que as vistas alcançam. Abra suas mãos como se estivesse recebendo. Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo, que as misericórdias, nosso bom, lindo, amável, cheiroso